Olá de novo, pessoal. Tô aqui com a mesma roupa porque eu tô fazendo vídeo no mesmo dia. E agora eu quero falar um pouquinho sobre músculos core, ou os músculos de sustentação da coluna. Vamos lembrar que o nosso centro de gravidade ele fica localizado mais ou menos 2 dedos abaixo do umbigo. Então, quando a gente fala em músculos core, a gente geralmente lembra dessa região, do abdômen. Mas a gente tem dois músculos que são muito importantes para a sustentação da coluna, que eu já falei com vocês, que é o pálato, esse musculinho que fica aqui atrás do céu da boca, e o períneo, que é o músculo que eu uso para segurar o xixi. Se eu pegar aqui o iórico, a gente localiza o pálato mais ou menos aqui e o períneo aqui, entre o órgão sexual e o ânus. Então, esses dois músculos, eles são paralelos e eles correspondem a esse paralelismo que tem o occipital e o sacro. Então, o que a gente vai fazer hoje é refazer dois exercícios que eu já dei para vocês, que são o abdominal do Suzuki, de um diretor japonês chamado Suzuki, e um abdominal curto. E também vou passar um outro exercício chamado Samurai, que é um exercício bem bacana de trabalho do core e que você pode fazer na sequência depois daquela caminhada japonesa que eu ensinei para vocês. Então eu vou dar uma pausinha agora no vídeo, vou demonstrar os exercícios e aí eu volto com mais explicações depois. Beijos! Primeira coisa que a gente vai fazer são os abdominais do Suzuki. Vocês vão perceber que eu estou trabalhando com a tela assim, porque eu não tenho onde apoiar a minha tela do celular, então é o único jeito que eu consigo apoiar. Então, talvez corte um pouquinho a minha cabeça, um pouquinho o meu pé, mas eu acho que vai ficar claro o jeito que eu vou explicar. O Suzuki, ele é um diretor japonês e ele criou esse exercício abdominal para trabalhar especificamente com o ator, porque esse abdominal ele permite você usar a voz, ele trabalha de uma forma mais dinâmica. Ele consiste nas seguintes partes. Vocês já tiveram isso comigo, 90% das pessoas que estão vendo esse vídeo, mas quem não teve, não tem muito segredo. São 4 posições básicas. A primeira posição, que a gente vai chamar de zero, é sentado nos seus isquios, que são esses ossinhos que a gente sente quando senta aqui, os pés no chão paralelos, o olhar para frente. Essa é a posição número 0. A posição número 1, você vai deslizar para sentar no seu sacro. Então vai fazer isso aqui, ó. E os pés vão sair do chão, em flex, e o seu olhar vai dar uma subida para a diagonal alta aqui. Posição 0, posição 1. E sempre volta para 0. Parece que não, mas o abdômen já está trabalhando na posição 1. A posição 2, que vai sumir minha cabeça provavelmente aqui atrás, eu vou deslizar para o meu sacro, descer e apoiar no sacro com a perna estendida, os pés em flex e juntas. Vou pegar os dois passarinhos, os mesmos passarinhos que eu trabalho na caminhada japonesa e pousar sobre a minha coxa. Vai começar a tremer tudo, mas o que é importante? Não deixar a força vir aqui para o pescoço. Quem está trabalhando é o abdômen, tá? Posição 2. Voltamos para 0. E posição 3 é a mesma posição com as pernas afastadas. Então eu vou deslizar, estender as pernas, fazer flex e afastar. Vou tentar girar, pega os passarinhos, vou tentar girar para mostrar para vocês. Essa é a posição de número 3. 2, 3. Vou voltar aqui. Opa! E volta para o 0. Então, qual que é a ideia? Você ir passeando de uma posição para a próxima posição. Eu estaria comandando esse exercício com vocês coletivamente, mas como a gente não pode fazer isso, o que eu sugiro? Você ir variando de uma posição para outra. Então, você mesmo fala 0, 1, 0, 2, fica um pouquinho aqui, começa a sentir tremer, não sai antes de começar a tremer, 0. Sempre nessa tranquilidade de transição, não é para se jogar para trás nem se jogar para frente. Posição 3, pernas afastadas, também espera começar a tremer, experimenta falar alguma coisa para perceber que não está pegando na região da cervical.
e 0. Sucessivamente. Quanto tempo você pode fazer isso? Não tem um tempo preciso. Cada um sabe um pouquinho aí dos seus limites. O que é importante? Não desistir antes de sentir o trabalho do abdômen, tá? E também não se lançar para trás e nem para frente. Então são posições 0, 1, 2 e 3, sempre volta para o 0. E nesse exercício, depois eu vou passar junto com uma aula de voz, alguns trabalhos com texto. Mas já dá para, nesse exercício, trabalhar a respiração. Então você está aqui na posição 0, foi para 1, voltou para 0, foi para 2. Lembra daquela respiração abdominal? Deixa o ar entrar. Deixa o ar entrar. Tá bom? Eu vou fazer um vídeo para lembrar essas respirações abdominais, usando o diafragma, mas já dá para você colocar nesse exercício. Então esse é o Suzuki. Próximo abdominal, mais simples impossível, abdominal curto. Já fizemos juntos também. Deita no chão, em posição semi-supina, que é essa que a coluna está toda apoiada no chão. Mantém os pés paralelos, tira as omoplatas do chão, deixa o pescoço bem relaxado, põe os braços ao lado do corpo e, em vez de pensar em subir, que psicologicamente dá mais trabalho, já cansa só de pensar, pense em afundar o abdômen para baixo. Afundar, afundar, afundar. Vou lançar um desafio do abdominal. Já que a gente está com tempo, vamos tentar fazer pelo menos 3 séries de 20 abdominais curtos. Não é uma coisa muito complexa. E aí vai sentindo e vai aumentando isso. Por quê? Para ficar com barriga de tanquinho? Também. Mas, brincando, para fortalecer essa musculatura mais profunda do abdômen, a gente precisa muito ter essa região acordada para poder liberar a lombar. Inclusive para a gente poder dançar, cantar com tranquilidade. Tá bom? Eu vou tentar achar agora umas imagens bacanas da musculatura abdominal, vou ver se tem alguns outros exercícios que eu possa passar para vocês ou outros links, mas fica aí o Suzuki e o abdominal curto. E agora eu vou dar uma pausinha nesse vídeo para explicar o próximo exercício, que é o Samurai. Bom, o Samurai é um exercício que eu aprendi com o pessoal do Lume, que é uma companhia de Campinas, e eles aprenderam com a Iben, que é uma atriz lá do Odin Theatret, e ele é um exercício que ele trabalha a musculatura abdominal e as pernas de uma forma lúdica, inspirada no samurai japonês. Qual que é a base do samurai? A ideia é, você vai para uma posição que a gente chama de cavalo. Cavalo é essa posição aqui, os joelhos em cima dos pés, não precisa descer muito, aqui já está bem tranquilo. E aí você vai imaginar que você tem na sua mão uma espada ou um bastão comprido. E qual que é a ideia do samurai? Vou ver se eu consigo fazer nesse frame que a gente está. Eu vou colocar o peso num pé, arrastar o outro pé, subir a perna em leque e voltar para o chão. O que acontece? Quando eu transfiro esse peso, eu tenho que manter o meu quadril no mesmo lugar. Percebe? Ele não sobe, ele continua no lugar. Eu estou fortalecendo a musculatura da perna e trabalhando aqui a região do centro do corpo. Eu faço esse movimento com a perna e volto. Quem se movimenta é a perna. Então, se eu vou para o outro lado, mesma coisa. Transfiro o meu peso, passo e volto. A oscilação do quadril, ela não é muita, tá bom? Tenta sempre pensar em manter ele no lugar. Imagina que você é um samurai muito poderoso, armado, e você vai caminhar. Transfere peso, passa, avança o pé. Transfere peso, passa, avança o pé. Pensa que na sua mão você tem os 2 passarinhos, né? Então você não força, não mata o passarinho e não deixa ele voar. E também, ó, cuidado para não subir o ombro, não precisa. Mantém o ombro encaixadinho, tenta trazer de novo o queixo para próximo do corpo e o quadril também está encaixado, ele não está solto lá atrás.
Então, basicamente, se eu sair dessa posição aqui, que é a posição da caminhada, que a gente já viu, a única diferença é que eu vou para uma posição com as pernas afastadas, tá bom? Quem quiser pode brincar com um cabo de vassoura, que não tá soltando, soltou, e usar aqui, ó, para estabilizar os braços. Então eu vou fazer a passada e a outra passada. No meio desse exercício você pode também brincar de controlar essa passada. Então vir mais lento, parar, continuar, parar, continuar, tá bom? Esse trabalho ele é bem bacana para fortalecer perna, fortalecer o centro de gravidade e ele pode ser feito depois daquele exercício também japonês. Ou seja, no nosso treinamento a gente começa com a coluna aquecendo, vai para aquele trabalho para trazer a coluna para o eixo e vai para o samurai.